Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a você de casa. Muito boa noite, Alexandre. Boa noite, Adriana. Boa noite para você que está em casa, que fica com a gente para seguir muito bem informado aqui na tela da TV Cidade. E hoje começou a valer o novo decreto estadual que flexibiliza o uso de máscaras em locais abertos. Mas será que o povo está confiante em sair sem essa proteção? O repórter Ricardo Lima foi ao centro ver o que mudou no comportamento do fortalezense após as medidas. Segunda-feira, centro de Fortaleza. O calor dispensa a apresentação, mas era ele o motivo de muitos para não usar a máscara da forma correta. Agora, com a flexibilização da proteção em ambientes abertos, ninguém tem do que reclamar. Mesmo assim, o cenário não era muito diferente. A grande maioria permanece de máscara. Eu vinha no ônibus e o motorista estava sem a máscara, de boa, entendeu? Agora todo mundo estava de máscara. Pelo menos aqui na Praça do Ferreira, a impressão que dá é que a grande maioria não abre mão da proteção. Apesar do incômodo, do calor e, no caso das mulheres, da vaidade, já que não podem expor o batom preferido, o que fala mais alto aqui é o medo da contaminação. É porque assim, tomei recentemente, acabei de tomar a terceira dose, mas eu prefiro manter a segurança, né? Deise não via a hora de estampar sua marca registrada, o sorriso. Me sinto totalmente segura. Já não era sem tempo, então, a liberação das máscaras? Sim, eu acho assim necessário, porque a gente está tomando a vacina, fazendo reforço e a gente precisa saber se isso funciona. Mas é preciso ficar atento para não confundir os locais onde pode ou não entrar sem a máscara. Nos terminais de ônibus e estações do metrô e VLT permanece a obrigatoriedade, assim como dentro dos ônibus. Idosos, imunossuprimidos e pessoas com comorbidades precisam manter o uso da máscara em qualquer situação. Essa flexibilização, ela tem um início aí pelos ambientes abertos, né? Ambientes ao ar livre, então praças, parques, feiras, então são locais que têm grande circulação de ar, isso daí dificulta muito a presença do vírus, né? A partir de agora, restaurantes, barracas de praia, bufês que funcionam como restaurante, teatros, cinemas, circos, academias e saunas só poderão receber clientes com o comprovante da terceira dose da vacina. São espaços também que pode ter muito mais aglomeração do que em outros locais, então esses locais eles são potencialmente mais perigosos, porque há uma maior interação entre as pessoas, aglomerações e o confinamento num espaço, que isso daí é desfavorável se você tiver sem o uso da máscara. Confira outros destaques da edição desta segunda-feira. 6 pessoas são presas em operação de combate à exploração sexual infantil. Aconteceu de novo. Em Camusim, cabo de tirolesa quebra, turista despenca e sofre lesões na coluna. Prefeitura interditou todos os outros equipamentos semelhantes. Homem morre afogado ao mergulhar em ponto turístico da região. Revoltados com a falta de salva-vidas, visitantes depredaram o local. Em Juazeiro do Norte, morte de homem intriga a população. Ele teria levado picada de um inseto misterioso e morrido instantes depois. Articulações políticas a mil em ano eleitoral. Camilo Santana participa de encontro histórico com ex-governadores. E Tasso diz que não disputará mais cargos públicos. O Jornal da Cidade já está no ar. Um carregamento de granadas foi interceptado pela Polícia Militar na Praia de Iracema no último sábado. 8 explosivos estavam dentro do veículo e seriam levados para uma comunidade do Mucuripe. Emanuela, a polícia já informou como é que conseguiu chegar a esse carro que transportava essas granadas? Boa noite para você. Boa noite. Foi através de monitoramento. Eles monitoraram todo o trajeto e fizeram a abordagem ali na Avenida Monsenhor Tabosa. Quando foi feita a abordagem, por uma questão de segurança, foi acionado o grupamento antibombas do BOP, que veio e cercou todo o perímetro da Avenida Monsenhor Tabosa e viram que dentro do veículo estavam as 8 granadas que estavam enroladas em sacos plásticos. As 3 pessoas relataram para a polícia que haviam pego em um shopping center, os explosivos, e estavam levando para
para a comunidade lá no bairro Mucuripe. Agora a polícia quer saber, né, qual seria o uso desse material e quem realmente iria receber os explosivos. Uma situação bastante preocupante que vai continuar sendo investigada pela polícia para saber o que realmente se queria, né, com esses explosivos que estavam sendo transportados de maneira perigosa. Eu retorno com vocês. Muito obrigada pelas informações, Emanuela. A Feira da Parangaba, popularmente conhecida como Feira dos Pássaros, foi alvo de uma operação neste domingo. A fiscalização do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente resultou na apreensão de 172 pássaros silvestres, um sagui, o conhecido sonim. Nas imagens é possível ver galos de campina, periquitos, dentre várias outras espécies de aves. Algumas estavam escondidas na mochila de um homem. 2 pessoas foram presas. E uma operação da Polícia Civil prendeu um adulto e apreendeu um menor de idade, acusados de executar pelo menos 2 pessoas na região da Messejana. Ricardo Lima, quais são os crimes atribuídos a essa dupla? Boa noite para você. Oi, Alexandre, boa noite para você, boa noite a todos. A gente precisa dar uma separada na história porque o maior de idade, por enquanto, ainda não pode ser acusado dos assassinatos, mas ele estava na companhia do menor, que é acusado de participação nesses 2 homicídios e diretamente. No segundo deles, que a TV Cidade teve acesso exclusivo com um vídeo da execução, mostra esse adolescente de camisa verde matando uma pessoa que havia sido raptada no bairro Cajazeiras. Esse crime aconteceu na quinta-feira no Barroso. Na quarta, um homem que estava inclusive em um veículo importado, apontado como líder de uma organização criminosa lá na Messejana, também foi executado e esse adolescente também é apontado como o autor desse disparo. Essas 2 mortes são resultado da rivalidade entre grupos criminosos rivais. Os autores do crime são dissidentes de uma facção carioca e aí eles estão em guerra declarada, um matando o outro. Menos de 24 horas, o DHPP conseguiu elucidar esses 2 casos. Alexandre e Adriana. Obrigado, Ricardo. No último sábado, 19 de março, foi dia de São José, padroeiro do Ceará. E como diz a tradição, se chover nesse dia, é sinal de um bom inverno, não é, Alexandre? Bom, não foi um dia de muita chuva, mas pelo menos cumpriu-se a tradição aqui no estado. Inclusive, alguns produtores rurais estão tendo que criar estratégias para não perder a plantação com as fortes chuvas que têm caído em algumas regiões do Ceará. Vitor se mudou para esta propriedade em São Gonçalo do Amarante há exatos 8 anos. Trocou a vida agitada da cidade grande pela tranquilidade no campo. Desde que entrou na agricultura, Vitor aprendeu o quanto a água pode ser benéfica na produção rural. Aqui faz parte de uma cooperativa. Vende o que planta. Atualmente a gente está trabalhando com a macaxeira, a abobrinha, a abóbora. Aí nós temos a banana maçã, nós temos a melancia e a berinjela. De acordo com a crença popular, se chover no dia de São José, é sinal de que teremos um bom inverno. Em 2022, as fortes precipitações fizeram os produtores rurais se anteciparem para que, com muita chuva, a produção não fosse perdida. A gente colocou canteiros no sentido contrário à passagem da água, para poder ir barrando a água. Fizemos uma quebra de água, né? Porque a gente já teve experiências passadas que acabamos perdendo boa parte da produção para a água. James é técnico em agropecuária e trabalha nas terras do Vitor. Ele explica que em invernos como este, num dia bom de São José, é preciso redobrar a atenção com as plantações. Esse ano a gente fez um sistema de canteiro, no sistema de drenagem, que é para ele não acabar empoçando e a gente não acabar perdendo a produção, já que a gente não usa nenhum adubo químico, orgânico, acaba fortalecendo a terra. Para nossa produção em si, acaba atrapalhando um pouco, mas é um mal necessário porque chuva significa reabastecimento das águas, significa que a gente vai poder cultivar aí. Ninguém sabe quando vai ter um próximo inverno bom, né? Agora é hora de futebol no JC. Daqui a pouco, às 8h15, tem o bate-bola mais esperado do YouTube. Nós vamos direto ao estúdio do Camisa 8 para saber quais serão os assuntos de hoje. Muito boa noite, Carlos Henrique Costa. Adianta aí pra gente quais são os destaques de hoje. Tudo bem, Adriana? Boa noite para você e para todos que nos acompanham. O Camisa 8 de hoje está tão completo quanto as quartas de final
da Copa do Nordeste. No programa de hoje, a gente vai debater como foram os jogos da última rodada da fase de grupos, onde o Fortaleza enfrentou o CRB, venceu por 2-0, e o Ceará, por exemplo, visitou o Botafogo, o Campinense, desculpa, e venceu por 1-0. São times rivais, a gente confunde. Mas vamos lá. O certo é que as quartas de final da Copa do Nordeste já começam amanhã. Fortaleza enfrenta o Atlético da Bahia na Arena Castelão e o Ceará joga na quinta contra o próprio CRB. A gente vai repercutir tudo isso e muito mais, e a gente vai ter uma surpresa fantástica para você, torcedor, que nos acompanha. Tem um QR Code aqui do lado, você aponta a câmera do seu celular e já coloca aí nos lembretes do seu YouTube. Eu, Bruno Balacó, Luiz Henrique Pontes e Gomes Farias esperamos por você. E por falar no rei do Ipu, o famoso Gomes Farias, ele fala agora na coluna Camisa 8 sobre essa desorganização que está rolando ali na CBF. Fala aí, Farias. Olá, boa noite. A CBF, meus amigos, está muito desorganizada. Para não dizer outro nome. Olha o que ela fez. Aguardou, claro que tinha que aguardar o resultado da rodada da Copa do Nordeste do último sábado, para saber onde iam acontecer os jogos, classificação, etc. Aí tudo bem. Imediatamente após, ela divulgou a tabela. E, ao mesmo tempo, esgotado prazo para credenciamento. Traduzindo para português, significa o seguinte: Castelão pode ir 60 mil pessoas, está tudo liberado do Castelão. Todo mundo pode ir, menos o cronista. Isso é incrível, nós estamos aguardando ainda a interferência da nossa federação para ver, se bem que para nós não teria problema, que a gente teria outros locais de transmissão, mas que é um negócio que realmente bagunçou, é verdade, e que a CBF tenha mais cuidado com as coisas dela. No Mais Amigo, daqui a pouquinho, 20 horas e 15 minutos, o nosso Camisa 8 através do YouTube. Passem uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Veja ainda hoje no Jornal da Cidade, Camilo Santana participa de encontro histórico com ex-governadores e Tasso diz que não disputará mais cargos públicos. Daqui a pouco, Prefeitura de Camusim interdita tirolesas após mais um acidente. Cabo se parte, turista tem lesões na coluna.
A Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Emanuela Braga tem informações ao vivo no JC e vamos saber então onde ocorreram essas prisões. Emanuela, boa noite. Boa noite, Adriana. Todas essas prisões, elas aconteceram aqui em Fortaleza. Ao todo, foram cumpridos 5 mandados de prisão por condenação, 1 mandado por prisão preventiva, além de 3 mandados de busca e apreensão. A novidade, nessa operação foi a atuação do Núcleo de Investigação de Crimes Cibernéticos contra Crianças e Adolescentes da DECECA. O trabalho desse núcleo foi muito importante porque foi a partir dele que surgiram aí os 3 mandados de busca e apreensão. Posteriormente, todo o material que foi apreendido no cumprimento desses mandados, que agora serão analisados pelos agentes de investigação da DECECA e aí vão dar margem para outras operações. A DECECA sempre pede para que, caso se saiba de algum crime contra a criança e adolescentes, se ligue para o Disque 100 ou até mesmo para o telefone 3101 2044. A polícia, obviamente, garante o seu anonimato. Eu retorno com vocês. Obrigada, Emanuela. Em Farias Brito, no Cariri, uma menina de 5 anos de idade morreu após cair na piscina de um sítio. A família de Lara Cália Alves Silva estava em uma festa de aniversário. A criança saiu da vista dos responsáveis e, quando foi encontrada, já estava desacordada dentro da piscina. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Já em Camusim, no litoral oeste, um turista carioca ficou ferido após cair de uma tirolesa. O cabo se rompeu e ele despencou de uma altura de cerca de 3 metros. O engenheiro carioca Leonardo de Assis Pinto, de 31 anos, foi socorrido pelo helicóptero da Ciopaé para a Santa Casa de Sobral, onde foi constatado que o homem fraturou várias vértebras da coluna. Após mais esse acidente, a prefeitura interditou todas as tirolesas da praia da Tatajuba, até que os donos regularizem a situação dos equipamentos. Em janeiro, o cabo de aço de uma das tirolesas da mesma praia rompeu e derrubou uma pessoa na água. O homem não se feriu e o local dessa vez também foi interditado. E ainda no litoral oeste, um homem morreu afogado em um dos principais pontos turísticos daquela região, o Buraco Azul, localizado na cidade de Cruz. Ricardo, pessoas que estavam no local se revoltaram com a demora que aconteceu no atendimento por parte dos salva-vidas e também com a falta de equipamentos, não é isso? É isso, viu, Alexandre? Lamentavelmente é um local bastante visitado, né? Quem vai a Jericoacoara vai também ao Buraco Azul, que tem lagoas cristalinas muito bonitas, atrai turistas de todo lugar. E a falta de estrutura lá, no que diz respeito a salva-vidas, é muito grande. Tinha apenas 2 de plantão e eles levaram mais de 30 minutos para encontrar o corpo da vítima, que estava inclusive desacordado. Além da falta de guarda-vidas, como você falou aí, falta estrutura também. Esse rapaz, por sorte, havia lá um helicóptero particular que fez a transferência para uma unidade de pronto atendimento que fica na praia do Preá, mas lamentavelmente durante o trajeto ele não resistiu e morreu. Quando chegou à unidade hospitalar, foi constatada a morte e aí não teve mais o que fazer. Quando os bombeiros chegaram, o corpo já não estava também no local, mas fica a reclamação dos moradores, que inclusive com uma vida, né, que se perdeu pela falta de estrutura. Muito obrigada, Ricardo. Em Juazeiro do Norte, a morte de um homem vem intrigando a população. O pedreiro João Luiz de Santana, de 57 anos, morreu menos de 1 hora depois de ser picado por um inseto. Ele ainda chegou a ser socorrido para o hospital da cidade, mas não resistiu. Uma necrópsia concluiu que a causa da morte foi choque anafilático em decorrência da picada. Mas até agora não foi possível descobrir que bicho que atacou o pedreiro. E essa segunda-feira começou com reajuste nas passagens de ônibus na região do Cariri. A tarifa teve um acréscimo de 25 centavos e pegou muitos passageiros de surpresa. Quem precisou pegar o ônibus nesta segunda-feira nas cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha já pagou a nova tarifa, que passou de R$ 2,75 para R$ 3. Os usuários foram pegos de surpresa. Não sabia, R$ 3 já. Não estava sabendo. Eu perguntei ao motorista, ele informou R$ 3. Oh,
Misericórdia, hein? Tá muito caro, hein? Enorme diferença no salário, né? De cada trabalhador. Tem que fazer os cálculos agora, né? Mesmo com a tarifa de R$ 3,00, o valor arrecadado não seria suficiente para cobrir os custos do serviço, de acordo com a empresa concessionária. O déficit em cada passagem é de R$ 2,60. E essa diferença tem sido motivo de muita discussão e até mesmo ações na justiça. De um lado, a empresa Via Metro alega prejuízos na prestação de serviço e ameaça rescindir o contrato. Do outro, a prefeitura diz não ter recursos para bancar o transporte público. O município aguarda a aprovação de um subsídio que deve ser votado na Câmara Municipal. O valor de aproximadamente R$ 400 mil deve ser dividido entre prefeitura e governo do estado. Para evitar que ocorra um aumento maior do preço tarifário, nós estamos oferecendo e buscando essa contribuição do estado para que a gente traga essa fonte de financiamento e assim segure o preço da tarifa num patamar, inclusive, mais baixo do que todas as outras cidades do Nordeste que têm o mesmo serviço na mesma proporção. Veja em instantes, casal de pastores é preso por aplicar golpe em lojas de roupas e vender mercadoria roubada para fiéis. E ainda, ex-governadores do Ceará se reúnem pela primeira vez. Camilo fez balanço da gestão e apresentou projetos para até 2050. JC de volta com a prisão de um casal de pastores que comprava roupas, não pagava e vendia tudo na própria igreja. Ricardo, tem informações? Os dois foram pegos em flagrante?
Foram sim, viu, Adriana? Eles vão responder, inclusive, por crime de estelionato, que lamentavelmente não fica preso, né? Porque é considerado crime de menor potencial ofensivo. O que eles faziam? Eles faziam apenas um agendamento de Pix, mostravam comprovante rapidamente, como se tivessem pago, e aí o lojista nem conferia. Quando se deu conta, eles tinham dado um prejuízo a uma loja do centro de Fortaleza de mais de R$1.000. E a falta de temor a Deus era tanta que as peças eram vendidas a fiéis dentro da igreja onde eles eram os pastores, para você ter uma ideia. Lá no Jardim Bandeirantes, em Maracanaú, na casa deles, a polícia encontrou parte das peças, cartões de crédito, máquinas de cartão, e esses dois aí estão sendo suspeitos de ter praticado um prejuízo de mais de R$80 mil em Fortaleza e Maracanaú com essa artimanha. Não dá mais para confiar em ninguém, Alexandre e Adriano. É muita cara de pau, viu? E o governador Camilo Santana reuniu nesta segunda-feira no Palácio da Abolição o Conselho de Governadores do Ceará. Essa foi a primeira reunião desse conselho, que foi criado em 2020. O evento marcou possivelmente o último balanço de Camilo antes de sair do governo para concorrer ao Senado nas eleições deste ano. Ao lado da vice-governadora Isolda Sela e de 6 ex-governadores, Camilo Santana falou do propósito do Conselho para fazer um balanço da atual gestão com pouco mais de 7 anos. Infelizmente a pandemia, vamos dizer assim, inviabilizou o início dessas reuniões, mas a ideia do Conselho, o Estado do Ceará tem uma tradição, aliás, onde eu ando no Brasil, as pessoas elogiam a maturidade política do Estado, a visão republicana e espírito público de todos que passaram pelo governo. Dentre os temas debatidos na reunião do Conselho de Governadores do Ceará, 2 se destacaram: o balanço e os próximos passos no enfrentamento à pandemia de Covid-19 e o projeto Ceará 2050, que faz um planejamento estratégico de longo prazo com as principais diretrizes traçadas até aqui. São inúmeros os desafios ainda do Ceará. Então, a ideia do Conselho é dialogar, ouvir as experiências de cada um, as sugestões, até porque nós passamos, outros virão. A imprensa só pôde acompanhar os 5 primeiros minutos da reunião do Conselho de Governadores do Ceará. Mas isso não importou muito. O mais importante aconteceu aqui fora, que foi a reunião histórica dos 7 últimos governadores do Estado. E apesar deles estarem planejando um avanço e um crescimento até 2050, o mais importante está logo ali batendo a porta: as eleições 2022. Dos 7, há pelo menos um possível postulante ao Senado e um presidenciável. Além de Camilo Santana, a reunião contou com as presenças de Cid Ciro Gomes, do Dr. Lúcio Alcântara, de Gonzaga Mota, de Chico Aguiar e de Tasso Gereissati, que já fez oposição a esse grupo político até as eleições de 2018, mas que confirmou que vai deixar o Senado para dar espaço para uma possível candidatura de Camilo Santana. Quando eu falo que não sou mais candidato, não é sair da vida pública. Eu devo muito ao Estado do Ceará e mesmo ao nosso país, mas principalmente ao Estado do Ceará. Eu acho que a nossa identidade maior neste momento é com a aliança do PDT, liderado pelo governador, já que há diferenças bastante grandes em relação às outras candidaturas. O ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, que é pré-candidato à presidência da República e aparece em 3º lugar nas pesquisas de intenção de voto, aproveitou a reunião para tecer críticas ao atual momento do país e ao governo federal. Hoje o Brasil não é capaz de saber para onde está indo em nenhum setor, nenhum. E nada sério se faz nos curtos prazos de um mandato. Portanto, nós não sabemos o que será do Brasil do ponto de vista científico e tecnológico. Isso é uma disruptura grave nos modos de produção, de trabalho, e o nosso povo está aí, né, a esmo. Nós não sabemos como fazer em matéria de economia. O Brasil está se desindustrializando como nenhuma nação do mundo. E o Ceará sabe o que fazer. Sobre o nome da aliança liderada pelo PDT ao governo do Estado, tanto Camilo Santana quanto Ciro Gomes foram bem evasivos.
principalmente em se tratando a declaração exclusiva dada pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ao jornalismo da TV Cidade, dizendo que quer ser governador do Ceará. Hoje, oficialmente, nós vamos entregar a cada governador um planejamento de médio e longo prazo para o Estado. A gente precisa sempre pensar nas políticas, não políticas de governo, mas políticas de Estado, que, independente do governador que assuma o posto de governador, de líder, as políticas possam continuar. Esse não é um momento de pensar em divergência, que é natural do processo eleitoral. O momento agora é de afirmar a convergência, aproveitar o talento extraordinário desses grandes cearenses, que o Camilo hoje representa, que compara o governo, e pensar no nosso povo. Deixa a futrica política para a hora própria. E a gente segue falando de política, porque os partidos políticos já estão a todo vapor com as articulações para as eleições deste ano. Dessa vez, o empresário e primeiro suplente de senador Chiquinho Feitosa decidiu se filiar ao PSDB para concorrer em 2022 a um mandato na Câmara Federal. O encontro que marcou a filiação aconteceu hoje na Assembleia Legislativa. Chiquinho Feitosa recusou a permanência no União e também convites como o do PP, MDB e PDT. Em novembro do ano passado, ele chegou a assumir por 4 meses o lugar de Tasso Gereissati no Senado. E foi ao lado do senador Tasso que Chiquinho chegou à Assembleia para a filiação. As minhas palavras nesse momento, senador Tasso, é de imenso agradecimento e gratidão ao senhor. E agora o senhor me convida, juntamente com o Luiz, para vir para o PSDB, que é meu partido de origem, de coração. A boa relação com o senador Tasso Gereissati foi determinante para que Chiquinho se filiasse ao PSDB. Agora, o nome dele faz parte da lista dos pré-candidatos à Câmara Federal nas eleições deste ano. A partir de agora, Chiquinho também deve começar a trabalhar para fortalecer o partido aqui no Ceará. É com muita alegria que nós o recebemos aqui, Chiquinho, que o Luiz vai passar o bastão para você. Eu também estou passando o bastão, vou estar sempre do seu lado. E agora ele vem nesse processo difícil de substituir o Luiz Pontes à frente. De substituir e comandar um processo de renovação. Em abril, com o encerramento do mandato do ex-senador Luiz Pontes na presidência do PSDB, Chiquinho Feitosa passará a comandar o partido no Ceará. Eu fui um dos fundadores. Eu amo o PSDB. Eu faço tudo, eu fiz tudo que eu podia e vou continuar fazendo tudo que eu posso pelo PSDB. Ao seu lado, ao lado do Tasso e ao lado dessa turma nova que vai chegar. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, divulgou hoje a filiação de Pamela Holanda. A arquiteta e digital influencer pode ser candidata nas eleições deste ano. Pamela é ex-mulher de DJ Ives e em 2021 denunciou o artista, que apareceu em vídeos agredindo a mulher com socos e tapas. Eventos em todo o país marcaram a passagem do Dia Mundial da Síndrome de Down, comemorado neste dia 21 de março. A data tem o objetivo de celebrar a vida das pessoas com a síndrome e garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades das demais. Alice tem 32 anos e adora cozinhar. Terminar a graduação em gastronomia foi um grande desafio para ela. Eu adoro cozinhar, porque eu sei fazer doce, sobremesa, bolos, a minha coisa, até brownie. Minha filha, formada em gastronomia, está com 32 anos e não consegue emprego no mercado de trabalho. Por quê? Porque as pessoas não estão ainda com a cabeça desenvolvida que o especial tem um cromossomo diferente só, mas em questão de capacidade, dinamismo, empoderamento, é o mesmo de qualquer pessoa. Alice foi uma das pessoas que vieram prestigiar essa exposição em um shopping da capital. Entre os artistas está o Norton, que desde pequeno procurou ter seu próprio espaço e foi através da pintura que ele se encontrou. A pinturas, telas, eu vendo, todas as pinturas. Nós vimos que ele tinha tendência, apresentava uma aptidão para a pintura,
nós, quanto família, passamos a dar todas as condições para que ele desenvolvesse essa arte dele. O empreendimento realizou este evento em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down. A diretora executiva do shopping destaca a importância das ações. Para nós, isso é fundamental, dar visibilidade para toda a sociedade, diminuir o preconceito, aumentar a aceitação e aceitar todas as diferenças. Quem de nós não é diferente? Todas as diferenças são possíveis de conquistar espaços tão importantes na sociedade. O momento foi realizado em parceria com diversas instituições. O Instituto Compartilha, por exemplo, ofereceu também massagens para quem participava do evento. Nesse momento a gente vê a saúde mental, a saúde física, a saúde e o bem-estar de todos que têm síndrome de Down. De acordo com os estudos, metade das crianças recém-nascidas com síndrome de Down apresentam cardiopatia congênita, um problema que requer muita atenção. Por isso que quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor. Por isso, o Instituto do Coração da Criança e do Adolescente de Fortaleza, a partir de agora, oferta exames cardíacos para crianças com síndrome de Down. A ideia é realizar o diagnóstico precoce. Eu preciso de um diagnóstico muito precoce da cardiopatia para a gente poder fazer um tratamento cirúrgico adequado e no tempo oportuno. Passado esse tempo, a gente terá uma criança com complicações, inclusive pulmonares. Vanessa é mãe do Noah, de 4 anos, e enfermeira da maternidade Escola Assis Chateaubriand. Ela explica que os casos de síndrome de Down e cardiopatia congênita são mais comuns do que se imagina. Bem importante para que as crianças tenham qualidade de vida, né? E possam, quanto antes, ter o tratamento adequado, que isso aí é primordial para que elas consigam se desenvolver melhor, ir atrás das especialidades, de estimulações, que são essenciais para que eles consigam alcançar qualidade de vida. A Associação Beija-Flor, que cuida de pessoas com fissura lábio-palatina, está com dificuldades financeiras, já que as doações reduziram muito depois da pandemia. Durante a reportagem, você vai ficar um QR Code na tela para você saber como doar. Toda doação é bem-vinda. A Érica ficou sabendo ainda na gestação que as gêmeas Evelyn e Ellen tinham fissura lábio-palatina. Da unidade de saúde, ela foi encaminhada para a Associação Beija-Flor, que é referência no tratamento. Sempre quando a gente vem às consultas, tem a dentista, né? Que elas precisam muito dessa parte da dentista também, para cuidar da limpeza, né? Dos dentes, tudo isso. E se a gente não tiver isso, então como é que a gente vai ficar, né? Sem esse atendimento para elas. As pequenas ainda não fizeram o procedimento cirúrgico, de responsabilidade do SUS, mas todo o acompanhamento multidisciplinar é feito aqui na associação. Essa clínica ela tem uma equipe multidisciplinar para acompanhar desde a fase gestacional, os primeiros dias de vida, a acompanhar os processos de desenvolvimento, processo das cirurgias, né? A questão da adequação da dentição, da adequação da comunicação e a melhora da qualidade de vida e inserção social, né? Então, a associação ela tem esse objetivo de acompanhar essa vida do paciente que nasceu com a malformação. A fenda lábio-palatina é um grupo de condições que afeta toda a vida da pessoa e precisa de cuidados desde o nascimento até a vida adulta. Caso contrário, a pessoa pode ficar com sequelas como o Marcos, que só conheceu a associação após a idade adulta. Ficou sequela na fala, funcional na fala, na estética, o sorriso, a beleza, a falta de dente e psicologicamente também. Por isso eu faço tratamento psicológico. A Associação Beija-Flor atende cerca de 400 pessoas todos os meses, entre crianças, jovens e adultos. É um trabalho essencial que vive inteiramente de doações e, por conta disso, corre o risco de fechar as portas e deixar de atender milhares de pessoas de todo o estado. Por isso, a sua doação pode ser fundamental para que esse trabalho, que já tem mais de 20 anos, possa continuar. A gente é aberto a vários tipos de doações, né? Desde caso a pessoa queira trazer o leite ou a cesta básica fisicamente ou através de valores. A gente também tem bazar, a pessoa pode trazer algum produto que queira a gente fazer um bazar para venda. Então a gente recebe de diversas formas o apoio. Aqui todos os pacientes são atendidos de maneira gratuita,
tanto no acompanhamento médico quanto no social. As doações são fundamentais para que pessoas como a Beatriz possam continuar sendo atendidas. Aqui ela tem tudo, é muito importante para ela. Ela tem fono, ela tem psicólogo, ela tem nutricionista, ela tem um otorrino. É tudo o que ela precisa para a reabilitação dela, para o tratamento dela, a gente encontrou aqui na Associação Beija-Flor. O Jornal da Cidade termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Record e em seguida com as últimas emoções da novela A Bíblia. Boa noite. A gente encerra com imagens aéreas do drone da TV Cidade, pilotado por Alisson Pontes, do alto do Morro Santa Terezinha, com direito à vista do bairro Mucuripe, aqui em Fortaleza. Excelente semana para você. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JC. Abraço.